Bom, eu comecei a utilizar a Educopédia desde o início, quando eu vi pelo Twitter e fiquei curiosa por aquela nova plataforma, porque qualquer recurso novo de sala de aula é muito bem-vindo. E eu percebia que os assuntos da Educopédia estavam ligados ao que a gente via nas apostilas, ao que a gente via no conteúdo mesmo. E aí foi um atrativo a mais trazer aqueles recursos já pesquisados por outros professores para o trabalho que a gente fazia. Em vez de você ir para casa e ficar procurando um vídeo, ficar procurando uma música, uma definição melhor para aquele tema, é uma plataforma que traz vários recursos já prontos para você utilizar. Quando eu comecei a utilizar a Educopédia, ela estava em fase de teste. Então, eu comecei testando. Primeiro, eu coloquei os vídeos e a aula, mostrei a Educopédia antes de introduzir a aula dada, a minha aula da minha maneira. E depois, eu fiz o contrário. Eu coloquei a matéria, eu expliquei, eu fiz exercícios e depois a gente foi treinar na Educopédia. Eu mostrei os vídeos, eu mostrei que lá tem a matéria toda, eles podem acessar. E eu achei que dessa maneira ficou mais aproveitável, assim. Eu utilizei em dois momentos o Educopédia nas minhas aulas. O primeiro, no momento, foi como disparador de um conteúdo, que foi porcentagem. Então ele serviu como disparador daquele conteúdo. A gente construiu ali aquele conceito com o que tinha no Educopédia, com os vídeos e os jogos, e usei o sobre ângulos como fechamento de conteúdo. Então, a utilização dessa ferramenta em sala de aula torna o aluno mais autônomo, mais capaz de obter a informação pela sua própria pesquisa, pelo seu próprio esforço, bem como torna o aluno mais capaz de observar que tudo aquilo é para ele, que isso tem um objetivo bom e permite que ele possa crescer. Um dos recursos que mais me chamou a atenção logo no início, a primeira aula que eu vi da Educopédia, foi do 8º ano sobre intertextualidade. E tinha um vídeo sobre os cozinheiros, né, que eram paródias de músicas falando das receitas, né? E os alunos adoraram isso. E esse exemplo de paródia ficou muito claro para eles. No mesma aula tem uma outra parte que fala sobre paráfrase. Então você faz o contraponto, você já tem os textos ali prontos, os recursos, e aí para você tirar dali e dar o conteúdo que é necessário para entender e explicar aquilo, é muito interessante. Eu sou professora e revisora das aulas do Educopédia e sempre usei muito desde o iniciozinho da elaboração das aulas com os meus alunos. Então, eu pude, experimentando as aulas no laboratório com os meus alunos e observando como é que eles estavam interagindo, o que estava fazendo mais sucesso, quais eram as dificuldades, quais eram as facilidades. O material produzido, ele foi bem elaborado. E isso requer que a gente faça um planejamento anterior. Então, eu tenho que fazer um planejamento, assistir o que vai ser mais adequado para a sequência que eu queira dentro do portal. Então, o aluno ali vai ter momentos em que ele vai poder assistir um vídeo, ter uma aula com um vídeo, e a gente vai fazendo as intervenções de acordo com o que o vídeo está rolando. E vai ter um momento onde ele também vai poder exercitar através de jogos e até exercícios tradicionais ou desafios que aparecem no site. Então, o planejamento é fundamental. A reação dos alunos foi a melhor possível, porque eles gostaram de ver que a matéria está ali, não só na hora que eu estou presente. Eu frisei muito isso a eles, que eles têm como recordar toda a matéria. Se esqueceu de alguma coisa, está ali no site, à disposição deles. E a internet é uma coisa que eles já mexem. A gente só trouxe para a sala de aula uma coisa que eles já tinham no dia a dia. Teve momentos, dois jogos que eu não consegui, que eu pedi que eles treinassem em casa, que um dos alunos, o Gabriel, ele me ensinou depois como é que jogava e ensinou a turma, porque eu não tinha entendido dentro do que estava explicando, eu não consegui entender como é que se jogava aquele jogo. E o Gabriel foi para casa, eu falei que eles podiam entrar como visitante, né? E ele acessou, entendeu o jogo e depois socializou para o grupo como é que se jogava aquele joguinho lá de porcentagem. Cheguei em casa
e resolvi testar. Fui jogando, joguei com de português, aí depois passei para matemática. Aí quando cheguei no de matemática, cheguei o que o professor tinha falado em sala, que não tinha conseguido. Aí eu fui treinando, até que eu cheguei. Eu gosto da Educopédia, ela facilita na hora de fazer trabalhos que o professor passa pra fazer em casa. Ou ajuda quando a gente vai fazer antes de fazer uma prova. Quando a gente aprende com os vídeos ou alguns jogos lá, fica mais fácil para interpretar depois a matemática ou o português. Quando o professor deu esse site, aí ele falou, quem puder, acessa em casa. Aí logo no mesmo dia que ele deu, eu fui acessar em casa. Aí quando eu não entendia na sala de aula, eu tentava entender em casa, para quando chegar lá, o professor revisar de novo e eu estar ciente daquilo. O professor indicou aos alunos que entrassem também no site em casa, tá? E eles mostraram aos pais. Foi um comentário que surgiu, né? E eu chamei minha mãe para ver, eu chamei meu irmão para ver como é legal. Quem é que não gosta de trabalhar com jogo? Quem é que não gostaria de levar um jogo para a sala de aula e ver entusiasmo nos alunos, ver aquela vontade de querer participar? O resultado final do conselho de classe na escola, ele elevou bastante o desempenho acadêmico dos alunos. No caso da Escola Rivadavia, o instrumento foi utilizado no 9º ano. Então, a gente teve quase 100% de aproveitamento dos alunos do 9º ano. Em relação à frequência, ela melhorou na medida em que eu tinha os 2 primeiros tempos e eles passaram a chegar no primeiro tempo, porque o atraso é uma constante nesses alunos maiores, né? Chegar no segundo tempo, chegar um pouco mais atrasado, isso é muito comum. E aí, como eu dava os 2 primeiros tempos, essa frequência no primeiro tempo melhorou. Você percebia um interesse muito grande, uma participação, uma das turmas que não era normalmente tão interessada, passou a mostrar um interesse muito grande, uma participação muito grande, né? E dos professores, houve uma coisa que se tornou comentário. Eles também queriam saber, com a professora que estava trabalhando, como era trabalhar com a Educopédia, o que era isso, né? Então, nós percebemos que toda a escola acabou ficando mobilizada em torno da Educopédia. Acho que uma aula com a Educopédia, acho que fica bem mais fácil, assim, de você aprender. Eu acho que a turma interage mais. Porque hoje em dia é tudo mais moderno, então todo mundo aprendendo a mexer na internet. Então, você brincando com uma coisa, aprendendo com uma coisa que você faz no seu dia a dia, eu acho que fica bem mais fácil. O professor não é aquele professor torrão, ele interage também, ele brinca com a turma. E acho que aprendendo brincando, fica bem mais fácil.